Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim falando sobre a situação das agroindústrias processadoras de carne lá do Rio Grande do Sul. E para isso a gente vai conversar com o José Eduardo dos Santos, que é diretor executivo da Associação Gaúcha de Avicultura, a ASGAV. Seja muito bem-vindo aqui conosco, José Eduardo. Agradeço mais uma vez a oportunidade aí de estar compartilhando aí algumas informações importantes aí do setor, né? E estamos sempre à disposição aí para estar debatendo aí os temas relevantes aí em relação a essa situação toda que nós estamos vivendo. José Eduardo, desde o final de abril, aqui nós do Notícias Agrícolas temos acompanhado a situação, tudo que vem ocorrendo com as agroindústrias, desde os Estados Unidos até o que está acontecendo aqui no Brasil. Só para posicionar aqui o nosso espectador sobre o que está havendo, a gente tem 2 frigoríficos fechados no Rio Grande do Sul, temporariamente, a BRF de Lajeado, que é uma unidade de suínos, a JBS, uma unidade de aves em Passo Fundo, a Minuano, que é uma unidade de aves em Lajeado, trabalhando com 50% do quadro funcional, e o frigorífico Nicolini de aves em Garibaldi, trabalhando com 75% a menos no quadro funcional. E tem também 6 empresas que assinaram um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público do Trabalho para acertar questões de prevenção e combate ao coronavírus. José Eduardo, tem mais alguma planta, mais alguma agroindústria aí do Rio Grande do Sul que esteja trabalhando com operação reduzida ou que esteja fechada, que não sejam essas que eu citei? Não, as que você citou é a posição que nós temos até hoje. Eu só faria um complemento que Lajeado, BRF, tanto abate aves e suínos. Suínos e aves também, né? Então, a unidade também é uma grande produtora de carne de aves. E, José Eduardo, de que forma esses fechamentos ou essa redução do quadro funcional, né, essa operação diminuída, de que forma isso pode impactar na produção? Pode haver o risco da redução do alojamento de aves ou do descarte de animais, né, no caso de suínos e de aves também? Olha, nós estamos lidando com uma situação que mexe na estrutura, né, e no fluxo produtivo do setor. A partir do momento que nós temos uma interrupção da principal etapa do processo, que é o abate das aves para se, né, transformar aquele animal em proteína, em alimento, né, nós estamos interrompendo, né, o fluxo todo desse ciclo produtivo, né? Então, com isso, nós temos que rever toda a estrutura do setor, né, em matéria de destinação desses animais, né, animais vivos, dos outros animais que estão, né, para reposição de lotes. Aí entra toda a situação genética, né, que o setor trabalha, né, e, ao mesmo tempo, nós temos um impacto no mercado, né, atualmente, que é ocasionado pelo fechamento de vários estabelecimentos, né, em decorrência aí, dos decretos de distanciamento, de calamidade pública, né, de isolamento, né, que são vários estabelecimentos consumidores de carne de frango, de produtos avícolas, né, que deixaram de comprar. E com isso nós temos já uma queda acentuada em torno de 35% a 40% nas vendas. Aliado a isso, agora nós enfrentamos esse problema, então, da interdição dessas unidades, que tem uma representação significativa na produção de aves no estado do Rio Grande do Sul, né? Essas 3 unidades junto, JBS, BRF, Minuano e a Nicolini, aí detém quase 30%, 28% a 30% da produção de aves do estado do Rio Grande do Sul. Isso é um número muito significante, chega a casa de quase 232 milhões de aves, né? E isso realmente nos preocupa. E aí vem essa questão toda da destinação desses animais que não irão cumprir o processo, né, produtivo, que é o indo para a indústria, para a produção de alimentos. Esses animais terão um destino que realmente vai ao desencontro de toda a nossa situação econômica do Estado, do país, né, e das pessoas na atualidade. Ou seja, serão sacrificados,
terão de ser destinados para valas, para algum tipo de processamento desses animais. Há de se ver quais serão os procedimentos e os corretos, né, para se evitar danos ambientais e até possíveis outras enfermidades sanitárias, né, em decorrência aí de toda essa destinação desses animais. Então, são essas as nossas preocupações em relação a isso. E aí, pelo outro lado, vem a questão do desenvolvimento social, né, que é o produtor, né, que está ali dependendo também desse fluxo, né, para continuar a sua produção, né, o produtor que está ali dependendo da remuneração da sua produção. Como esse produtor vai receber daqui em diante se ele não tiver animais para criar e para encaminhar para a indústria? Né? E como a indústria vai conseguir dar sustentação para esse produtor, né, por um longo período, caso isso comece a se tornar, né, uma rotina, que nós não queremos, e eu acredito que nós não vamos chegar a isso. Então, existe uma grande preocupação em tudo isso, né, e nós estamos buscando, junto ao Ministério Público, junto aos órgãos de saúde, junto à Assembleia Legislativa, Ministério da Agricultura, né, buscar uma saída emergencial para a retomada desses estabelecimentos. E José Eduardo, né, você falou da questão do descarte de animais. Se isso vier a acontecer, quando que a gente pode, né, quando que essas agroindústrias vão começar a cogitar isso? Né? A situação precisa se agravar ainda mais, ou só com esses fechamentos, daqui a alguns dias a gente já vai precisar pensar nessa questão do abate, do descarte? Nós já estamos pensando, né? Mas nós temos aí também uma flexibilização do órgão ambiental de se ampliar um pouco o alojamento de aves e suínos, que vai nos dar um certo tempo aí, por alguns dias, né, antes de se iniciar esse processo. Mas perdurando, né, essa interrupção do abate, eu acredito que daqui a 4, 5 dias já se comece ao sacrifício dessas aves, né? Porque é um volume considerável, né? Como eu citei antes, né? Só na região de Lajeado são 154 milhões de aves, né? Na região de Passo Fundo são 77,8 milhões de aves, né? Nós precisamos que o fluxo produtivo volte à tona, mesmo que de forma parcial, né, para que se consiga dar vazão a esse processamento todo e se evite esse processo todo do sacrifício sanitário. Nós estamos num estado que, historicamente, tem problemas econômicos, nós estamos numa situação em que as pessoas precisam de sustentação, ou seja, o trabalhador, o produtor, para manter seus compromissos, manter a sua família, né? E nós não podemos, então, dar andamento a uma situação dessas que vai prejudicar a estrutura e poderá também trazer danos, sim, para a vida das pessoas. E é importante falar, né, que acima de tudo isso que nós falamos, dos números, dos impactos, né, da problemática toda que isso está nos ocasionando, que o setor tem completa ciência e compromisso com os protocolos de prevenção, saúde e contingenciamento. Nós temos total ciência que a vida vem em primeiro lugar. E, acima disso, nós vamos estar trabalhando para manter esse compromisso no nosso dia a dia. E, José Eduardo, então, só para a gente concentrar os números, né? Você falou que, dentre essas 4 empresas, né, que estão fechadas ou com operação reduzida, isso concentra 28% do abate de aves. Qual que é a capacidade de processamento, então, dessas plantas, tanto de suínos quanto de aves, e qual que é a capacidade de processamento do Estado, para a gente conseguir ter toda essa dimensão do que isso está acontecendo e de quanto isso pesa? Bom, primeiramente, sobre o estado do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul é o terceiro maior produtor de carne de aves do Brasil e o terceiro maior exportador. Então, nós temos uma produção anual em abate, que em 2019 chegou a 820 milhões de aves, né? E nós temos uma produção em toneladas que chega a 1,6 milhões de toneladas de carne de aves. Em matéria de exportação, o Estado exporta, em média, aí, 554 mil toneladas ano,
né, e a tendência é subir subir esse número, né, já que nós estávamos num momento aí de recuperação aí das exportações. Essas unidades têm uma capacidade de abate em lajeado, no ano IBRF, de 154,4 milhões de aves ano, ou seja, 19% do abate total do Rio Grande do Sul. E suínos, né, que é abatido nessa unidade, são 972 mil suínos, em torno de 12% do abate total de suínos ano. Já a JBS Passo Fundo, né, abate ali em torno de 77,8 milhões de aves ano e participa em torno de 9,5% do abate total do Rio Grande do Sul. Um dado importante dessas três indústrias, que elas juntas, né, geram atividades para quase 1.500 produtores rurais integrados, né? São em torno de 1.458 produtores integrados que dependem dessa atividade. Então, você veja bem qual é o impacto, né? Além de nós termos todo o contingente de trabalhadores, de colaboradores dessas unidades, que chegam a 7.700 pessoas, nós temos ainda 1.500 famílias de produtores que dependem aí dessas atividades. E o quanto isso, né, esse fechamento, essa redução nas atividades pode impactar na ponta final, na oferta de carne lá para o consumidor, na ponta final? Ainda é muito cedo para a gente saber o que vai acontecer em matérias de mercado, né? Que nós estamos vivendo uma outra situação que também é em decorrência da pandemia, que é a redução de consumo pelo fechamento dos estabelecimentos que eu já citei ali anteriormente, né? Isso nos gerou uma queda aí em torno de 35% a 40% das vendas de carne de frango, né? Uma depreciação nos preços do produto, né? Então, nós já temos aí um estoque elevado nas indústrias, né? E temos que aguardar o que vai acontecer nos próximos meses, nos próximos dias, aliás, né? Com a retomada de algumas atividades que vem acontecendo aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Com a flexibilização de algumas atividades, né? E para poder, né, fazer a roda girar, ou seja, esse produto que está no estoque, colocar no mercado, né? E dar um oxigênio para as empresas. Agora, se isso não acontecer, não há outra alternativa a não ser adequar a produção a essa demanda que caiu, né? E nós vamos ter ainda o impacto, né, se continuar, né, a interdição dessa queda nesses volumes que essas três companhias disponibilizavam no mercado. Então, acho que lá pela frente, aí 15, 20, do mês todo, nós vamos conseguir ter uma leitura, né, da queda de volumes que vão ser cerceados aí para ser colocados aí no mercado para o consumidor. Então, é um momento de atenção. A gente pode falar que dentro de 20 ou 30 dias a gente já pode começar a sentir se vai faltar carne, se vai haver uma redução de carne nas gôndolas, nas prateleiras, é isso? Acredito que sim, porque esses acontecimentos que eu citei, né, já da queda dos volumes em decorrência aí aos fechamentos, aos distanciamentos, isolamento, que são definidos pelos decretos, né, já gerou uma queda. Aí nós temos mais essa queda de interdições. O setor já vem reduzindo quadro em atenção aí aos grupos de risco, tá? Então nós temos todo um cenário, né, que faz com que nós tenhamos uma capacidade industrial já mais limitada, tá? Então nós temos que observar como vai se reverter essa situação da interdição, como essas aberturas vão se comportar nos próximos dias, para sabermos o que o setor vai começar a movimentar novamente a sua máquina, né, de produção para atender a demanda. Agora, se isso não acontecer, se interdições perdurarem, né, se o mercado não abrir esses estabelecimentos, né, vai acontecer uma redução de produção para equilibrar essa situação toda. Então, é um momento bem delicado, nós temos que estar em total alerta, né, para poder manter. O que nos ajuda muito é a exportação, que é o equilíbrio, que é a porta de saída, que é o oxigênio que nós temos. Mas aí, essas duas plantas, né, maiores, a JBS e a BRF aí do Rio Grande do Sul, essas duas unidades,
de Lajeado e Passo Fundo, que por enquanto estão fechadas, elas são habilitadas para exportação e isso pode afetar os nossos embarques? Claro, a partir do momento que nós temos unidades com essa estrutura toda de produção, né, são volumes consideráveis, né, a partir do momento que nós temos uma redução de quadros em detrimento a todos os cuidados que estão sendo tomados, né, com o grupo de risco, né, há a possibilidade de termos problemas, sim, futuramente, caso não se retome essa produção. Tá? Então, é claro que isso depende muito, acho que cada indústria desses grupos que tem filiais em vários locais de planejamento, de redirecionamento, né? Mas para isso nós precisamos ter um ambiente, né, favorável à produção, porque não adianta redirecionar para uma unidade que já tem também redução, que já tem limitação, né, que não atende às especificações de determinado mercado. Então, tudo isso nós temos que estar atentos, né, para evitar, né, esse desabastecimento também da exportação. Acredito que não, nós temos aí uma estrutura boa para continuar atendendo o mercado importador. Para isso, precisamos resolver esses problemas aí que nós estamos enfrentando na atualidade. E, seu Eduardo, é possível que aqui no Brasil aconteça o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Que esse gargalo lá nos Estados Unidos foi uma situação muito grave, né? Foram empresas processadoras de carne muito grandes, responsáveis por uma fatia muito abrangente, né, da demanda interna lá dos Estados Unidos, que acabaram fechando por contaminações de coronavírus entre os funcionários, e isso gerou um gargalo absurdo lá. É possível que a situação se repita aqui no Brasil? Eu acho que primeiro nós temos que analisar que o Brasil é um produtor, né, de carne de frango e de suínos, produtor em larga escala, assim como é os Estados Unidos. Comparações. Nós tivemos agora situações pontuais, digamos assim, né? 3 unidades foram fechadas. Tá? Agora, a partir do momento que se isso começar a se tornar uma rotina, né, nós vamos ir para o mesmo caminho. Então, assim, nós temos que nos unirmos, avaliarmos os procedimentos que estão sendo tomados, reconhecer o esforço das indústrias, né, analisar todos os impactos que aconteceram nos Estados Unidos, né, para evitar que cheguemos a esse mesmo desfecho. Né? Então, é uma situação de lógica. Se fecharmos as empresas, né, nós vamos ter problema de desabastecimento, vamos ter problemas de sacrifício de animais, né, uma série de outros fatores. Eu acho que nós podemos aprender com o que aconteceu nos Estados Unidos e evitar isso aí. E aí, então, com essa questão, né, desses problemas, de um lado na ponta dos granjeiros, né, de ter esse excesso de animais alojados porque as plantas estão fechadas e ter que fazer o descarte dos animais. E na outra ponta, né, se a gente tiver uma escassez na oferta de carne ao consumidor, como que ficam os preços, José Eduardo? O preço ao produtor e o preço ao consumidor diante dessas circunstâncias? São situações que nós temos que nos reportar aos conceitos da economia, né? A lei de oferta e procura, né? A partir do momento que esse produto que tem um consumo considerável, né, que é a proteína animal hoje, a carne de frango, ela é uma das mais consumidas no Brasil, se não a mais consumida, né? A carne suína também tem um consumo considerável, né? A partir do momento que a população ficar sem esses produtos, nós vamos ter ali uma procura maior, né, e a falta do produto. Então, a lei da oferta e procura automaticamente vai impactar na questão de precificação, de preços. Vamos ter aumentos de preço, sim. Não se sabe de quanto, mas vamos ter. Uhum. A outra realidade do produtor é um pouco diferente, né? Nós vamos ter lá produtores ociosos, né? Caso permaneça a interdição desses produtos e permaneça, né, a queda de consumo interno, nós vamos ter produtores ociosos que, por um determinado tempo, vão receber um amparo da indústria, assim como acontece, né, aí com a economia, né, de vários outros setores que, né, o governo propôs redução de salário, 25%, redução de jornada, suspensão de contrato.
né, o regramento vai ser adaptado para a produção integrada. Esperamos que não se chegue nisso, mas como é que uma indústria vai continuar cumprindo seus compromissos se ela não está produzindo? Tá? Então, nós temos que estar bem atentos a isso aí. E é nesse sentido, então, que eu volto a dizer, a gente não quer mexer nessa estrutura, não é nossa intenção, é buscar um caminho de solução para continuar atendendo ao produtor, ao produtor, ao trabalhador da indústria, e a gente completar esse ciclo produtivo. Certo, José Eduardo, eu agradeço a sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, você é sempre muito bem-vindo. Ok, eu que agradeço e permanecemos aí à disposição.